Como Jesus cura o corpo e a alma quando você entrega tudo em oração. Tem dores que o corpo sente, mas que nascem na alma. Dores que os exames não detectam, que os remédios não aliviam, que os médicos não conseguem explicar. O corpo se cansa, a mente se perde, o coração desacelera. E por mais que você tente manter o controle, algo dentro de você vai desmoronando em silêncio. E você segue a vida, sorri por fora, mas por dentro grita por socorro. Grita em forma de ansiedade, de insônia, de crises emocionais que vêm sem aviso e vão embora deixando um vazio ainda maior. Talvez hoje você esteja assim, tentando continuar, tentando funcionar, tentando parecer bem, mas algo dentro de você está clamando por cura. E é aqui que Jesus entra, não como uma teoria, não como uma religião, mas como o único que vê onde ninguém mais enxerga. Ele não apenas vê a dor, ele sente com você, ele entende o que te quebrou, ele reconhece a raiz da tua ferida. E mais do que isso, ele tem poder para curar, não apenas aliviar, curar. Jesus não coloca curativo em feridas profundas. Ele toca no lugar exato onde você foi ferido, e ali ele sopra vida de novo. Mas há uma condição. Há um momento em que essa cura é ativada. E esse momento se chama entrega. Você pode conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, ouvir louvores, mas se você não se render de verdade, se não entregar tudo em oração, tudo mesmo, inclusive aquilo que você nunca contou para ninguém, a cura não se manifesta por completo. Porque Deus não trabalha com o que você esconde. Ele trabalha com o que você entrega. E enquanto você tentar manter o controle da sua dor, você continuará apenas remendando o que Jesus quer restaurar por inteiro. Há pessoas que oram pedindo cura no corpo, mas ainda estão segurando ressentimentos na alma. Querem cura da ansiedade, mas ainda alimentam pensamentos que as prendem ao passado. Querem libertação emocional, mas se recusam a perdoar, a deixar ir, a expor as feridas diante de Deus. E o Espírito Santo está dizendo: é tempo de entregar tudo, porque só assim eu poderei curar tudo. Jesus não quer uma parte de você. Ele quer a sua totalidade. Ele quer o corpo, a alma e o espírito em suas mãos, porque só quando você entrega tudo, ele age com tudo. E é por isso que este vídeo existe. Não para entreter, não para apenas emocionar, mas para te conduzir a um lugar de cura verdadeira. Cura que começa quando você ora com verdade. Cura que se ativa quando você diz: Jesus, eu não aguento mais fingir. Cura meu corpo, mas cura também minha alma. Hoje você não está diante de mais um conteúdo. Você está diante de um altar. E neste altar, o céu está pronto para agir. Mas a pergunta é: você está pronto para entregar? Então fique comigo, porque nas próximas palavras você vai entender o que está por trás da dor. E ao final desta jornada, você vai orar não como quem pede, mas como quem se rende. E quando há rendição, há visitação. E quando Jesus visita, ele cura tudo, feridas invisíveis. Quando o corpo adoece por causa da alma, você sente uma dor, mas o exame não detecta. Toma remédios, mas a dor volta. Passa por médicos, especialistas, tratamentos, e ainda assim, algo dentro de você continua gritando. Talvez não seja o seu corpo que está doente. Talvez seja a sua alma, porque há feridas que não sangram por fora, mas corroem por dentro. Feridas que começaram com uma palavra dura que você ouviu na infância, com uma traição que você decidiu fingir que superou, com um trauma que você trancou num lugar escuro da sua memória, e que agora se manifesta no físico: dores no peito, crises de ansiedade, insônia, gastrite, cansaço extremo, tonturas inexplicáveis. O corpo está falando, porque a alma ficou tempo demais em silêncio. A palavra de Deus nos dá discernimento para entender o que os olhos naturais não enxergam. Davi declarou no Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele não estava falando de um sintoma emocional qualquer. Ele estava dizendo que o seu corpo sentia os efeitos da sua alma adoecida. A omissão, a dor não confessada, o peso de carregar culpa, vergonha, medo.
Tudo isso começou a destruir seus ossos. Não é alegoria, é realidade espiritual. A alma que sangra contamina o corpo. A alma que não é tratada grita por meio do físico. E você não vai encontrar essa explicação em relatórios clínicos, mas ela está diante dos teus olhos, na palavra viva. Quantas pessoas estão vivendo aprisionadas por um diagnóstico que não tem nome? Já passaram por médicos, exames, terapias, mas continuam sentindo que algo está errado. Porque não é o fígado, não é o intestino, não é o coração. É a alma que está pesada, contaminada, sufocada. E o corpo só está obedecendo à dor que vem de dentro. Há mulheres que travaram emocionalmente depois de uma palavra que ouviram do marido. Homens que deixaram de dormir bem desde o dia em que ouviram que nunca seriam bons o suficiente. Jovens que desenvolveram sintomas físicos depois de viverem abusos silenciosos, traumas ignorados, dores invisíveis. E tudo isso vai se acumulando como uma nuvem de peso espiritual, até que um dia o corpo colapsa. Mas não é o colapso da carne, é o pedido de socorro da alma. Jesus não veio apenas para curar cegos, paralíticos e leprosos. Ele veio também para curar corações quebrados. A Bíblia diz que ele veio para restaurar os contritos de espírito. Há pessoas que não estão com febre, mas estão em combustão emocional. Pessoas que não têm feridas visíveis, mas estão sangrando em silêncio. E a cura que elas precisam começa quando têm coragem de parar de tratar o sintoma e começam a entregar a origem. A oração verdadeira não começa quando você repete palavras bonitas. Ela começa quando você expõe o que escondeu até de si mesmo. Quando diz: Senhor, eu nem sei o que estou sentindo, mas estou sentindo. Cura isso. E o Espírito Santo entende, porque Deus não precisa que você seja forte. Ele precisa que você seja sincero. Você não precisa ter respostas, só precisa ter disposição para entregar. Enquanto você esconder a raiz, continuará tentando resolver o que só o céu pode curar. Mas quando você abre o coração, sem medo, sem ensaio, sem filtro, Deus começa a agir. Ele não cura só o que os outros veem. Ele cura o que ninguém percebe. A oração que cura o corpo é a que começa na alma. É aquela em que você para de tentar controlar e simplesmente diz: Jesus, eu não aguento mais carregar isso. Hoje é o dia em que a dor escondida precisa ser colocada na presença. Não por religiosidade, mas por sobrevivência. Não porque você quer parecer forte, mas porque você quer ser livre. Livre do peso, da memória, da mágoa, da angústia. Livre da tensão que se alojou no pescoço, nas costas, no peito. Livre da tristeza que se camuflou de normalidade. Livre do medo de sentir outra vez. Porque só quem entrega tudo em oração pode ser curado por completo. E é isso que Jesus quer fazer com você hoje. O peso espiritual do silêncio, quando a alma grita e ninguém ouve. O silêncio pode ser mais barulhento que um grito. Ele pesa, ele adoece, ele sufoca. O silêncio de quem carrega dores que nunca contou a ninguém, de quem se acostumou a engolir lágrimas, esconder feridas, sorrir para disfarçar o cansaço de uma alma que já não sabe mais como pedir ajuda. Há pessoas que estão vivendo nesse exato momento como se estivessem gritando por dentro, mas ninguém ouve, nem a família, nem os amigos, nem a igreja. E isso vai criando uma sensação de abandono espiritual, como se Deus também tivesse parado de escutar. Mas Ele escuta. Ele ouve até aquilo que você não tem coragem de dizer. Você já esteve em um lugar rodeado de pessoas e mesmo assim sentiu que não havia ninguém. Já deitou na cama com o corpo exausto, mas com a mente acordada, remoendo cada palavra, cada lembrança, cada dor não resolvida. Já tentou orar e não saiu nada? Nem palavras, nem lágrimas, só um vazio. Esse é o peso do silêncio espiritual. Não é apenas ausência de som, é a prisão da alma. É quando o espírito está oprimido, confuso, cansado demais até para clamar. Mas é exatamente aí que Deus age. Quando a tua voz falha, o Espírito Santo intercede. Quando você não consegue se levantar, Jesus se aproxima. Romanos capítulo 8
diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até o gemido silencioso da sua alma vira oração no céu. Deus traduz o que você não conseguiu colocar em palavras. E enquanto você se culpa por não conseguir orar como antes, Ele está te ouvindo mais do que nunca. O céu não exige eloquência, ele exige verdade. E às vezes, a oração mais poderosa que você pode fazer é o teu silêncio diante de Deus, quando você apenas se derrama aos pés dele, sem roteiro, sem explicação, sem força. Só entrega. Mas há um perigo quando o silêncio se prolonga. Ele se transforma em isolamento, e o inimigo trabalha justamente aí. Ele te convence de que você está sozinho, de que ninguém se importa, de que nem Deus está mais ouvindo. Ele te afasta da oração, te afasta da palavra, te faz acreditar que calar é melhor do que ser vulnerável. E é nessa hora que a alma começa a adoecer ainda mais, porque o que você não entrega te prende. O que você não fala com Deus, o inimigo usa contra você. Ele transforma o silêncio em condenação, mas Deus transforma o silêncio em comunhão, porque até no silêncio o Espírito fala. Você não precisa mais guardar tudo, não precisa mais carregar esse fardo sozinho. Jesus te chama hoje para quebrar esse ciclo, para romper com esse bloqueio espiritual. Você não precisa saber como começar, apenas comece. Diga o que vier, nem que seja: Deus, eu não sei o que dizer. Essa frase já é uma oração, e quando ela vem de um coração sincero, ela rasga os céus. Não é o volume da sua oração que move Deus, é a entrega, é a verdade, é a rendição. Deus não está te esperando com cobrança, Ele está te esperando com compaixão. Ele sabe há quanto tempo você está tentando suportar sozinho. Ele viu cada noite em que você quis gritar, mas se calou. Cada situação em que quis pedir ajuda, mas não teve coragem. Cada lágrima que você engoliu para não preocupar ninguém. Mas agora é o momento de abrir a alma, de rasgar o coração, de dizer: Jesus, eu não quero mais guardar isso, eu preciso ser curado. E Ele vai te ouvir. Ele sempre ouviu. Hoje é o dia de tirar o peso do silêncio, de falar com quem realmente pode fazer algo, de orar não como quem cumpre um dever, mas como quem precisa respirar de novo. O fôlego que você perdeu volta quando você ora. A paz que você não encontra em lugar nenhum nasce quando você abre a boca diante de Deus e fala com a alma. Não importa como você comece, apenas fale, apenas ore, apenas entregue. E o Espírito Santo vai te visitar, vai quebrar o que te cala, vai curar o que te pesa, vai restaurar o que te calou. Porque quando a alma grita em oração, o céu responde com cura. Quando você entrega tudo, o momento em que Jesus toca sem anestesia. Chega um momento na vida em que esconder a dor já não funciona mais. Fingir força já não sustenta. Orar com palavras decoradas já não gera alívio. E é nesse ponto que você se depara com a única opção verdadeira: entregar tudo, não parte. Não só o que é bonito, não só o que é fácil de dizer, mas tudo. Entregar o medo, a vergonha, o passado, a mágoa, a culpa, os fracassos, as perguntas sem resposta, as feridas abertas e os cantos escuros da alma. Jesus não cura o que você disfarça, Ele cura o que você revela. E há curas que só acontecem quando a alma se rende por inteiro. Você já tentou seguir em frente guardando coisas que deveriam ter sido colocadas no altar? Já pediu direção a Deus, mas continuou tentando controlar o caminho? Já clamou por cura, mas manteve em segredo aquilo que causava a dor? A verdade é que a cura que você busca está do outro lado da sua entrega. E essa entrega precisa ser completa. Porque Deus não trabalha em partes. Ele não coloca remendo novo em tecido velho. Ele faz tudo novo. Mas para isso, Ele precisa que você se despe das defesas, dos filtros, das justificativas. Ele precisa que você diga: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Então toma tudo. E quando essa oração sai da sua boca, algo muda. Não fora, dentro. Porque antes de tocar no corpo, Jesus toca na alma. Mas Ele não toca como quem apenas consola. Ele toca como quem confronta,
como quem mexe onde dói, onde você não queria que ninguém tocasse. Ele coloca a mão exatamente na ferida, na memória, no ponto exato onde você escondeu aquilo que te destruiu. E dói. Porque é um toque sem anestesia. É um toque que limpa, que expõe, que rasga. Mas é também um toque que cura. O paralítico de João 5 estava há 38 anos esperando um milagre. E quando Jesus se aproximou dele, não fez um discurso, nem ofereceu conforto. Ele fez uma pergunta direta. Você quer ser curado? À primeira vista, parece óbvio, mas não é. Porque há pessoas que se acostumam com a dor, que fazem da ferida uma morada, que transformam a espera em identidade. E Jesus, antes de curar, confronta. Ele expõe a raiz, ele desperta a vontade, porque a cura só acontece quando há entrega verdadeira. Quando você olha para o céu e diz, eu não quero mais conviver com isso, eu quero ser livre. Entregar tudo é mais do que falar, é agir, é deixar ir, é abrir mão do controle, é parar de negociar com Deus e começar a confiar de verdade. É colocar nas mãos dele não só o problema, mas também a forma como ele vai resolver. É dizer, Senhor, eu queria que fosse diferente. Mas se essa é a área onde o Senhor quer mexer, mexe. Se esse é o tempo, eu aceito. Se essa é a dor que precisa ser exposta, expõe. Só não me deixa continuar do jeito que estou. E é nesse ponto de rendição que o céu se move. Porque Deus não age em ambientes de resistência. Ele age em atmosferas de rendição. Talvez você esteja vivendo um processo em que tudo parece doloroso, desconfortável, fora de controle. Mas e se isso for exatamente o toque de Jesus? E se Ele estiver usando esse momento para arrancar a raiz da dor? E se Ele estiver mexendo onde você não queria justamente porque é aí que a cura está? Não fuja, não disfarce, não endureça, entregue, mesmo que doa, mesmo que pareça exposição demais. Porque o toque de Jesus nunca vem para humilhar, vem para restaurar. Ele nunca invade, ele chama, ele espera, ele sussurra. Me deixa curar você por inteiro. E se hoje você responder, se hoje você disser, Jesus, eu te dou tudo. Não escondo mais nada, nem o que eu não entendo, nem o que eu tenho vergonha, nem o que ainda me machuca. Então prepare-se, porque ele vai tocar. Sem anestesia, sim, mas com amor, com verdade, com presença, com poder. E quando ele toca, ele transforma. E quando ele transforma, não sobra ferida, só testemunho, lágrimas que curam, o clamor que o céu não ignora. Existem orações que são feitas com palavras, mas existem outras que são feitas com lágrimas, e essas o céu nunca ignora, porque há dores que não se explicam, apenas transbordam. Há momentos em que você tenta orar, mas tudo o que consegue é chorar. Não porque não tem fé, mas porque tem alma, porque chegou no limite, porque segurou por tempo demais, porque cansou de ser forte. E quando essas lágrimas descem, não é apenas emoção, é intercessão do Espírito. É como se o coração falasse em silêncio, e Deus entende cada palavra escondida dentro de cada lágrima. A Bíblia diz que Deus recolhe nossas lágrimas em um odre. Ele não despreza o choro do justo. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Ele chorou por Jerusalém. Ele chorou no Getsêmani, porque o choro não é sinal de fraqueza espiritual, é sinal de sensibilidade divina. É o grito mais puro da alma. Quando você chora na presença de Deus, está dizendo, Pai, eu ainda acredito, mesmo com dor, mesmo sem entender, eu ainda estou aqui. E essa oração silenciosa rompe barreiras que palavras jamais romperiam. Há feridas que se curam em silêncio, mas há outras que só começam a cicatrizar quando você permite que a dor vire clamor, que o desespero vire oração, que o choro não seja mais escondido, mas derramado diante do altar. E o mais lindo é que quando você entrega suas lágrimas a Deus, Ele transforma cada uma em resposta. Ele não te devolve apenas consolo, Ele devolve paz, Ele devolve força,
Ele devolve direção. Porque quando você chora no secreto, o Pai te recompensa no visível. Há pessoas que foram ensinadas a segurar o choro, a não demonstrar fragilidade, a acreditar que ser cristão é sempre estar firme, sorrindo, dizendo, tá tudo bem. Mas isso não é fé, é máscara. E Jesus não cura o que você disfarça. Ele cura o que você entrega. E se o que você tem para entregar hoje são lágrimas, então que sejam elas. Porque enquanto os homens enxugam lágrimas por fora, Deus cura feridas por dentro. Ele conhece a lágrima que você derramou sozinha no banheiro, o travesseiro molhado nas madrugadas, o rosto virado na tentativa de não preocupar ninguém. Ele viu, ele ouviu, ele se moveu. Hoje, o Espírito Santo quer te lembrar que não existe lágrima perdida. Não existe choro ignorado. Cada lágrima que cai na presença de Deus carrega peso eterno. É uma semente no solo do céu. É um clamor sem som que toca o coração do Pai. Não se envergonhe de chorar na presença dele. Chore até esvaziar. Chore até curar. Chore até sentir a paz que excede todo entendimento. Porque quando o coração se abre em lágrimas, o céu responde com misericórdia. E talvez hoje seja esse dia, o dia em que você para de tentar explicar tudo, entender tudo, justificar tudo, e apenas chora, sem vergonha, sem medo, sem culpa. Só você e Deus, só a dor e a cura, só o fim das palavras e o começo do milagre. Porque há lágrimas que curam não por causa do que expressam, mas por causa de quem as recebe. E quando você entrega o seu choro ao Pai, Ele não apenas enxuga os olhos. Ele toca a alma, Ele restaura o fôlego, Ele acalma o espírito. Então não lute contra o que Deus quer usar para curar. Se hoje tudo o que você tem são lágrimas, então ore com elas. Ore sem dizer nada. Ore deixando a alma falar, porque o céu entende esse idioma. E a cura que você está buscando pode começar exatamente aí, no lugar onde a lágrima cai e a presença de Deus se derrama. O abraço invisível, como o Espírito Santo envolve a alma em oração. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando um abraço que nunca chega. Procuram consolo em palavras, apoio em pessoas, refúgio em lugares, mas continuam sentindo o vazio dentro da alma, porque há dores que não se curam com conselhos. Há feridas que não se fecham com presença física. O que o coração precisa, nem sempre é dito com a boca, é sentido com o Espírito. E é exatamente aí que entra o Espírito Santo. Ele é o único que consegue tocar onde ninguém mais alcança. O único que abraça sem braços, que consola sem palavras, que envolve sem invadir. Ele não força a entrada, ele espera ser convidado. E quando você o chama em oração, algo sobrenatural acontece. A atmosfera muda. A alma começa a respirar. A ansiedade se cala. O medo se curva. E a presença do Espírito Santo se derrama como um óleo quente sobre as feridas que sangram em silêncio. Não é algo que se explica. É algo que se sente. É como se, de repente, alguém te envolvesse por dentro. Como se a solidão desistisse de morar em você. Como se a dor não tivesse mais onde se esconder. O Espírito Santo abraça não apenas o que você mostra, mas tudo aquilo que você esconde. Ele abraça suas perguntas, suas dúvidas, suas decepções, suas crises de fé, suas noites em que você pensou em desistir. E tudo isso acontece quando você decide abrir a porta do seu interior em oração. Não aquela oração ensaiada, bonita, cheia de palavras rebuscadas, mas aquela oração verdadeira, crua, emocional, sincera, aquela que diz: Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer, mas eu preciso de Ti. É nessa vulnerabilidade que o céu se aproxima. É nesse clamor que a paz começa a se mover. Porque o Espírito Santo não está longe. Ele está esperando. Esperando você parar de tentar ser forte o tempo todo. Esperando você admitir que precisa dele. Esperando um sinal do seu coração. E esse sinal pode ser um sussurro, um gesto, um pensamento, um silêncio em lágrimas. Às vezes, o
O que mais impede o agir do Espírito Santo é a nossa tentativa de resolver tudo sozinhos, nosso orgulho disfarçado de fé, nossa lógica travando a entrega. Mas quando deixamos a armadura cair, quando baixamos a guarda espiritual, quando dizemos com a alma, eu não consigo mais, é aí que ele se manifesta, como uma brisa suave, como um alívio inexplicável, como um toque invisível, mas real. Não há comparação humana para o que o Espírito Santo faz quando encontra um coração quebrantado e rendido. Ele não apenas consola, ele restaura. Ele não apenas ouve, ele transforma. E muitas vezes, o que você sente durante a oração é muito mais que emoção. É cura acontecendo. É o céu se movendo dentro de você. É como se Deus dissesse, eu estou aqui, você não está sozinho, eu te envolvo, eu te seguro, eu te sustento. E você pode até não ver, mas algo dentro de você começa a se alinhar. O caos interior cede lugar à ordem. A aflição cede espaço à esperança. A alma ferida começa a respirar paz. Esse abraço invisível do Espírito Santo é mais real do que qualquer toque humano, é mais profundo que qualquer terapia, é mais eficaz do que qualquer remédio, porque trata a raiz e não apenas o sintoma. Vai até onde nenhum diagnóstico consegue alcançar. E começa um processo de cura tão sutil quanto poderoso. Um processo que não exige esforço, apenas entrega. Ele não quer performance. Ele quer verdade. Ele não busca os fortes. Ele se move entre os quebrados. Talvez hoje você esteja pedindo uma resposta, um sinal, uma mudança. Mas antes que tudo isso venha, o Espírito Santo quer te dar um abraço. Um abraço que não resolve tudo imediatamente, mas que muda tudo internamente. Um abraço que diz, eu estou contigo, eu conheço sua dor, e estou começando a curar você agora mesmo. Esse é o toque que você precisa. Esse é o abraço que sua alma tanto espera. E ele está disponível agora. A cura que começa antes da resposta. Muitas pessoas pensam que a cura só começa quando o diagnóstico muda, quando a dor vai embora, quando o exame dá negativo, quando o corpo reage. Mas com Jesus, a cura começa muito antes disso. Ela não começa quando a resposta chega. Começa quando você entrega tudo nas mãos dele. A cura verdadeira começa no invisível, no coração, na alma, na confiança silenciosa de que, mesmo sem ver o milagre ainda, Deus já está fazendo algo por dentro. Porque às vezes o que mais precisa ser curado não é o corpo, é a espera. A espera adoece, a dúvida corrói, a incerteza paralisa, o medo enfraquece. E tudo isso acontece antes mesmo de qualquer sintoma físico se manifestar. Por isso, Jesus vem primeiro para curar aquilo que ninguém vê. Ele cura a aflição de quem ora sem resposta. Ele cura a dor de quem acredita e ainda não vê nada mudar. Ele cura o esgotamento espiritual de quem já chorou tanto que sente que a fé está ficando fraca. Porque a fé cansada também precisa de cura. E é nessa dimensão que o milagre já começou. Jesus nunca espera o cenário melhorar para começar a agir. Ele entra enquanto tudo ainda parece igual, enquanto o diagnóstico ainda está lá, enquanto a dor ainda se faz presente, mas algo já começa a se mover. A paz. Uma paz estranha, inesperada, que não depende de circunstâncias, começa a nascer no meio do caos. E essa paz é o primeiro sinal de que a cura já foi ativada, porque quando o céu decide agir, ele começa no espírito e não no corpo. Começa dentro e não fora. Começa com um alívio na alma, com um descanso inesperado, com uma certeza silenciosa de que Deus está no controle. Você pode estar se perguntando por que o milagre ainda não aconteceu. Pode estar tentando entender por que Deus ainda não respondeu. Mas talvez a resposta já tenha começado. Dentro de você. Talvez o medo que antes te dominava já perdeu força. Talvez a ansiedade que tirava seu sono já não grita mais tão alto. Talvez o desespero que fazia você pensar em desistir já foi silenciado. E isso é cura. Isso é milagre. Isso é Jesus tocando primeiro onde mais dói, no íntimo. Há uma dimensão da fé que poucos compreendem.
A fé que não se baseia no que se vê, mas no que se crê. E crer que está sendo curado antes de se sentir curado é o que move o coração de Deus. Porque é nesse espaço entre a dor e o milagre que a cura espiritual acontece, e essa cura prepara o terreno para tudo o que virá depois. O corpo se fortalece quando a alma encontra repouso. A mente clareia quando o espírito encontra abrigo. E essa transformação interior é tão poderosa quanto a cura física. Quando Jesus andava entre os enfermos, ele não apenas restaurava corpos, ele restaurava identidades, ele devolvia a dignidade, ele acalmava o coração, ele dissipava o medo. E é isso que ele continua fazendo hoje. Talvez a sua cura não comece com um exame limpo, mas com uma oração tranquila. Não com uma resposta médica, mas com um silêncio que não pesa mais. Não com a solução imediata, mas com a certeza de que Deus está presente, mesmo quando parece ausente. Por isso, não se engane. Se hoje você orou e sentiu paz, a cura começou. Se chorou e sentiu alívio, o milagre já está em movimento. Se acordou com menos medo, menos angústia, menos peso, Jesus já tocou em você, porque a paz que antecede o milagre é o sinal de que Deus já desceu ao seu encontro. E se Ele já começou, Ele vai terminar. Ele é fiel para completar toda a boa obra que iniciou no seu interior. Mas antes de mudar as circunstâncias, Ele está moldando o seu coração. E é nessa moldura espiritual que a cura definitiva será estabelecida. Não espere o fim do processo para acreditar que está sendo curado. Celebre agora o que Deus já iniciou. Acalme o coração, confie, permaneça. A cura que começa na alma é aquela que sustenta o corpo. E Jesus não apenas cura, Ele sustenta enquanto cura. Ele caminha contigo entre o ponto da dor e o ponto da vitória. E enquanto você caminha, Ele vai curando passo a passo, por dentro, em silêncio, em paz. Oração profética. Jesus, eu entrego tudo. Jesus, hoje eu não oro com medo, eu oro com entrega, eu oro com verdade. Eu oro com as feridas abertas e o coração exposto, porque eu não tenho mais forças para esconder o que dói. Eu não tenho mais energia para fingir que está tudo bem. Eu preciso do teu toque. Eu preciso da tua cura. Eu preciso da tua presença agora. Jesus, eu entrego tudo. Entrego as dores que me acompanham há anos. Entrego os diagnósticos que me assustam. Entrego os pensamentos que me enfraquecem. Entrego a ansiedade que consome os meus dias. Entrego a solidão que rouba minha paz. Entrego o medo de não ser curado. Entrego a dúvida que me afasta da tua promessa. Entrego até o que eu não consigo entender. Eu não oro bonito. Eu oro quebrado. Eu oro em lágrimas. Eu oro em silêncio. Eu oro com a alma, não com os lábios. E se a minha voz falhar, que o meu espírito continue clamando. Porque eu sei que o Senhor escuta até o clamor que não é dito. O Senhor sente até o desespero que não é falado. O Senhor toca onde ninguém pode alcançar. Espírito Santo, toma o controle agora. Vai até o lugar onde a dor nasceu. Vai até o passado que ainda grita. Vai até o trauma que nunca cicatrizou. Vai até a ferida emocional que contaminou meu corpo. Vai até os pensamentos que não param. Vai até o coração que se fechou. Eu permito. Eu convido. Eu abro a porta. Vem e entra, Espírito Santo. Sonda tudo. Cura tudo. Restaura tudo. Quebra as resistências. Derruba os muros. Libera a paz. Jesus, eu declaro, minha alma é tua. Meu corpo é teu. Meu futuro é teu. Meu medo já não me governa. Minha dor já não define quem eu sou. Meu passado não tem mais autoridade sobre mim. A enfermidade não tem mais domínio. Porque agora eu pertenço ao teu milagre. Eu não preciso mais de explicações. Eu preciso de presença. E a tua presença está aqui. Eu sinto. Eu sei. Eu creio. O céu se inclinou sobre mim. A luz invadiu minha escuridão. A paz entrou sem pedir licença. A esperança voltou a respirar dentro de mim. Jesus, eu te entendo com o Espírito. Te ouço no íntimo. Te vejo sem os olhos. Te reconheço pela paz. E essa paz é tudo o que eu preciso agora. Porque quem tem a tua paz já começou a ser curado.
Por isso, eu repito com fé: Jesus, eu entrego tudo. Meu cansaço, minha luta, meu diagnóstico, meu clamor, minha espera, meu silêncio. Eu entrego tudo. E se tudo que me resta é crer, então eu vou crer com tudo o que tenho. Jesus, toca onde mais ninguém toca. Restaura o que está quebrado. Refaz o que foi destruído. Recria o que se perdeu. Renova a fé que se apagou. Ressuscita os sonhos que já estavam mortos. Cura o que parecia incurável. Mostra que o teu poder ainda opera hoje. Mostra que o teu nome ainda cura. Mostra que o teu sangue ainda liberta. Eu não estou aqui por acaso. Esta oração é o meu altar. Este momento é o meu encontro contigo. Esta entrega é real. E quem se entrega de verdade não volta o mesmo. Então eu te peço, Jesus, muda tudo. Começa dentro, transborda por fora. E que o milagre se manifeste no tempo certo. Mas que a paz venha agora. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. Quando o Senhor toca, tudo se transforma. Quando o Senhor fala, tudo se cala. Quando o Senhor cura, não sobra dor. E quando o Senhor é tudo, nada mais falta. Por isso, com fé no coração e paz na alma, eu declaro mais uma vez: Jesus, eu entrego tudo. A paz que cura antes de curar. Talvez você ainda esteja esperando a cura. Talvez o diagnóstico não mudou. Talvez o sintoma ainda permaneça. Mas há algo que já começou a mudar dentro de você. Algo que não vem de remédios, nem de pessoas, nem de explicações humanas. É a paz. Uma paz que não pode ser explicada, só sentida. Uma paz que invade mesmo quando a resposta ainda não chegou. Uma paz que te abraça antes do milagre se manifestar. Porque quando você ora de verdade, quando você entrega tudo de verdade, Jesus não espera a resposta para tocar. Ele toca antes. Ele cura por dentro antes de curar por fora. Ele reconstrói a alma antes de restaurar o corpo, porque o verdadeiro milagre começa com paz, não com barulho, com silêncio cheio da presença dele. A paz é a assinatura de Jesus sobre tua vida. É como se o céu dissesse: Filho, eu estou contigo mesmo na espera. E essa certeza muda tudo, porque quem sente essa paz já não caminha sozinho, já não acorda com desespero, já não dorme com medo, já não olha o espelho com acusação, já não ouve o diagnóstico com terror. Porque a alma foi tocada antes da carne. Há pessoas que serão curadas de forma imediata, mas há outras que serão curadas por processo. E em ambas, o milagre começa com essa paz. A paz que restaura a fé. A paz que cala o medo. A paz que remove a ansiedade. A paz que tira a urgência do coração e coloca confiança no tempo de Deus. Essa paz é o próprio Jesus. Ele disse: Deixo-vos a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. Isso não é uma promessa bonita. É uma garantia espiritual. É o maior sinal de que Ele está no controle. Então, se você sentiu essa paz enquanto orava, creia, o processo já começou. A cura já foi ativada. A libertação já foi decretada. Porque onde há paz, o céu já entrou. Talvez os sintomas continuem por um tempo, mas a alma já não está mais doente. A dor já não é mais a mesma. O medo perdeu força. A esperança ressuscitou. E tudo isso é prova de que o Espírito Santo está agindo, porque ele sempre começa pela raiz, pela origem, pela alma. Agora, guarde isso. Nunca se afaste dessa paz. Volte a esse momento sempre que sentir que está desmoronando. Refaça essa oração. Relembre cada palavra. Permita que essa mesma presença te visite de novo. E se você sentiu algo durante esse vídeo, um calor, um choro, um alívio, uma certeza, testemunhe. Isso fortalece a fé de outros. Isso gera um movimento de cura em muitos corações. Por isso, escreva nos comentários agora: Jesus, eu entrego tudo. Sim, escreva com fé. Escreva com verdade. Esse ato simples é uma confissão espiritual, e cada confissão libera algo no mundo espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa paz.
Seja canal de milagre na vida de outra pessoa. E se inscreva neste canal, porque aqui cada oração é uma semente de fé e cada mensagem é uma visita do céu. Jesus te ouviu, a paz chegou. E onde há paz, a cura está a caminho.